Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre pobreza e saúde. Como as condições sociais de muitas famílias que enfrentam em seu seio grandes desafios no campo da saúde podem prejudicar ainda mais esse momento tão delicado de recuperação de crianças e jovens. Para falar conosco sobre este tema, recebemos a gerente-geral da Associação Saúde e Criança São Paulo, Vera Oliveira, que fala conosco a respeito desse trabalho desenvolvido junto à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo de apoio social a famílias que passam por tratamentos e, ao mesmo tempo, tem essa complexa realidade social também para administrar. No bloco anterior, você já trazia um perfil dessas famílias, quais são suas dificuldades, seus desafios, mas agora, uma vez então que a família é selecionada então e chega à entidade, como fazer com que ela consiga enxergar um horizonte diante de uma realidade tão difícil como a que a gente descreveu no bloco anterior? Para quem está acompanhando o programa a partir de agora, famílias numerosas, onde muitas vezes é apenas a mulher a responsável, sem ter outras referências familiares, tendo que abandonar o emprego para cuidar de uma criança adoecida e tendo ainda outras crianças sob a sua responsabilidade. Esse é o nosso grande desafio, principalmente porque são mulheres que elas estão acostumadas com uma mentalidade bem assistencialista. Então, o nosso grande desafio é mostrar para elas que sim, que elas podem depender delas mesmas para conseguir mudar o horizonte da vida delas. Então, a primeira vez que a família chega ao Saúde Criança, a gente já explica, né, toda a metodologia de trabalho, mas depois, ao longo das vezes que ela vai até o Saúde Criança, que a gente vai retomando cada vez. A cada visita, a gente explica de novo quais são os 5 pontos que a gente trabalha, que são saúde, educação, moradia, geração de renda e cidadania. E como é que a gente vai fazer para chegar até o nosso grande objetivo, né, que é promover autonomia para essas famílias. E como que são trabalhados todos esses focos, considerando que a mãe tem que administrar ali uma realidade difícil, né? De ajudar muitas vezes nos cuidados das crianças, tendo aí que gerenciar também toda a sua família. Assim, a primeira coisa que a gente faz é desenvolver junto com a família um plano de ação familiar. A gente desenvolve junto com a família para justamente atender os objetivos dela e não os nossos como entidade, porque o que importa é que o objetivo da família seja o principal. Então, a gente traça ações para cada um dos membros da família que moram com a criança doente. São ações como tirar o RG de uma criança, trazer a carteira de vacinação de outra, ter comprovante que todas as crianças estão na escola, enviar um acompanhamento escolar para que a escola preencha de volta, falando para a gente qual é a frequência dessa criança, qual é o desempenho escolar e principalmente qual é o envolvimento dos pais na educação do filho. Porque a gente também quer mostrar para o pai que ele é o grande responsável pela educação da criança e que ele não pode simplesmente jogar na escola essa responsabilidade. Essas são algumas das ações que a gente faz, né? Mas posso te explicar exatamente dentro das 5 áreas como que a gente trabalha. Quando a família chega até o Saúde Criança, ela vai lá uma vez por mês, no mínimo. Ela passa por todos os profissionais que ela precisa conversar alguma coisa. São eles o advogado, psicólogo, nutricionista, assistente social, um controle financeiro que a gente faz com as famílias e o pedagogo. Cada uma dessas pessoas passam pequenas orientações para as mães do que deve ou não ser feito quando elas precisam de alguma coisa. E aí, aos poucos, eles vão ganhando mais empatia com cada um dos profissionais e vão tendo mais orientações em relação a grandes dúvidas que eles têm na vida. Então, por exemplo, o serviço social. O serviço social faz todo o encaminhamento dessas famílias para receber os benefícios do governo, que muitas vezes são essenciais para que essas famílias tenham uma melhor renda, mas elas não têm a menor ideia de por onde começar. Qual é a documentação que elas têm que levar, quais são os benefícios que elas têm direito, aonde que elas têm que ir. E aí, assim que a família estiver preparada, a assistente social começa a passar essas orientações para ela. E essas são ações que são previstas dentro do plano de ação familiar, que é o que a gente desenvolve. E o legal desse plano é que a cada mês que a família vai ao Saúde Criança, a gente consegue mensurar os resultados que a gente tem para o nosso trabalho. Então, com isso, ao longo do tempo, né, por exemplo, no ano de 2012,
a renda das famílias que a gente atende aumentou em 38%. Isso por conta dos benefícios do governo que as famílias passaram a receber, por conta de novos empregos que as famílias passaram a ter e por conta de novos empregos para quem nunca trabalhava e mais empregos informais para quem já trabalhava e percebeu que, mesmo com a criança doente, ela já tinha mais espaço para conseguir trabalhar uma vez que ela aprendia a administrar melhor o tempo dela. Bom, diante de tudo isso, como é que é mobilizar, por outro lado, essa rede de hospitais, de voluntários, de outras entidades, para conseguir oferecer o apoio que essas famílias precisam? Todo esse trabalho que eu falei de atendimento que a gente faz com as famílias, ele é feito com voluntários. Então, a gente tem São voluntários do próprio hospital? Não, são voluntários da própria associação. Então, a gente foi aos poucos, né? A gente começou aqui em São Paulo com atendimento em fevereiro de 2012. E desde então, a gente não começou com todos esses voluntários, não. A gente foi crescendo aos poucos e hoje a gente consegue cobrir todas essas áreas que eu comentei. Mas no começo a gente começou a buscar voluntário boca a boca, com amigos, dentro do hospital, a gente falava que a gente precisava, depois com internet, e aí hoje a gente já tem todos os voluntários que a gente precisa para um dos nossos dias do atendimento. Para o outro dia do atendimento, que é na quinta-feira, a gente ainda está buscando voluntários para completar o time. Bom, e no caso das moradias, falando sobre a cidade de São Paulo, ela recebe muitas pessoas de outros estados também, ou do próprio interior, ou mesmo das periferias, que também são muito distantes da região central onde está a Santa Casa de Misericórdia, para fazerem tratamentos demorados, difíceis. Como que vocês veem hoje essa necessidade das famílias? A maioria das famílias que a gente atende, infelizmente, moram em casa alugada. E são casas alugadas em péssimas condições, só que são as casas que as famílias conseguem pagar. As famílias que a gente atende, muitas moram também em ocupação, que é onde elas conseguem morar sem pagar um aluguel ou pagando uma quantia mínima para que ela consiga ter a estrutura que a ocupação oferece. A gente faz uma orientação também para que essas famílias participem de outros movimentos de moradia, para que ao longo do tempo elas consigam ganhar uma casa através do governo. Agora, as famílias que já têm uma condição melhor e que conseguiram ter uma casa própria, no caso são famílias que já estão em São Paulo há mais tempo, a gente consegue oferecer a reforma dessa casa depois de um ano que a família está no projeto. Bom, certamente, Vera, a gente podia falar muito mais sobre esses temas. O programa caminha para o encerramento. Quem está nos acompanhando, quer ter outras informações, inclusive pode até conhecer alguma família que pode, nesse momento, passar por um desafio no campo da saúde e social, como pode fazer? No caso das famílias, a gente só recebe famílias que são encaminhadas pela Santa Casa. Então, tem uma equipe de triagem, principalmente todas as assistentes sociais do hospital podem fazer esse encaminhamento. E uma vez sendo atendido pelo hospital, a Santa Casa faz o encaminhamento para a gente. Aqui no estado de São Paulo, está também em São José dos Campos, no sul em Florianópolis e Porto Alegre, está em Goiânia, Recife e no estado do Rio de Janeiro. O nosso site é www.saudecriança.org.br/São Paulo. Bom, Vera, gostaríamos de agradecer, então, por essa oportunidade que tivemos de falar sobre esse tema tão importante, a questão da saúde dessas famílias, das condições sociais também, para que elas possam levar esse tratamento médico, às vezes muito difícil, com toda a qualidade necessária para que essas crianças e jovens possam se restabelecer. E, para finalizar o programa de hoje, nós trazemos uma mensagem que fala justamente a respeito da importância desse valor, da solidariedade, desse nosso autoconhecimento, para a gente conseguir fazer como tantos voluntários que você citava aí, a contribuição deles, e fazer a sua parte, fazer a diferença na vida dessas famílias e de tantas outras que passam por grandes problemas. Nós trazemos uma mensagem da revista Boa Vontade, Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial da Legião da Boa Vontade, dirigida aos países que fazem parte das Nações Unidas, onde a instituição participa ativamente desde 94. E aqui na página 8, afirma o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto. Por isso, propomos a vivência em sociedade solidária, altruística, ecumênica, onde não haja espaço para a constante falta de humanidade da própria humanidade para com ela mesma, o que provoca tantas vítimas no processo de desenvolvimento.
E com essa mensagem que exalta a importância desse valor da solidariedade, nós finalizamos essa edição, presenteando também a Associação Saúde e Criança São Paulo. Sejam sempre muito bem-vindas à Boa Vontade TV. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com a gerente-geral da Associação Saúde e Criança São Paulo, Vera Oliveira. E esse tema, a questão da saúde e do apoio social às famílias que mais precisam, é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.